Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Austin, mas sem problemas pode me chamar de Drabo B. Estou aqui para analisar os jogos do dia 17 de fevereiro, a nossa quinta de Clash Bet, a nossa quinta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, quero pedir a você que é novo aqui no canal para clicar no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. E assim, dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça da nossa dica extra, é mais ou menos o nosso pilar aqui do canal, que se você assistir uma boa parte do nosso vídeo ou do início ao fim, você entenderá melhor o nosso conteúdo e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para hoje, uma grande análise de prognóstico de apostas esportivas. E antes de iniciar, quero ressaltar aí que o nosso bilhete do dia 15 de fevereiro, a nossa terça-feira, aí não foi favorecido, graças ao goleiro Maílson do Sport, fechou o gol diante do Ceará e decepcionou aí alguns da tropa Clash Bet. Mas vida que segue, acredito que tem bilhete batido aí já na quarta-feira de Liga dos Campeões novamente. Então, vamos iniciar desta vez pela Liga Europa, o jogo do Barcelona versus Napoli. É até um pouco constrangedor ver a equipe do Barcelona atuando na Liga Europa. É uma equipe que sempre lutou pelo título da Liga dos Campeões, mas não foi isso que aconteceu nesta temporada. Esse jogo tem início às 14h45. Não temos classificação porque já estamos na mata-mata. Jogo de volta, jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. A equipe do Barça e o Napoli, quando se enfrenta aí, costumam sair menos que 5 cartões para essas equipes em 5 dos últimos 6 jogos. A equipe do Barça vem a 4 jogos sem perder para o Napoli. O Napoli sofreu gol nos últimos 4 jogos. É velho desconhecido aí pela Liga dos Campeões. Agora, em duelos individuais, a equipe do Barcelona vem a 3 jogos sem saber o que é perder. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais de 2,5 gol. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos e 11 escanteio. Já a equipe do Napoli vem numa sequência aí de 4 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos venceu o primeiro tempo e saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto recentemente foi 3-1 para a equipe do Barça, atuando em casa. Então conhece muito bem a equipe do Napoli, essa equipe do Barcelona. Vale ressaltar que o Barça vem numa sequência aí até favorável, jogou bem em alguns clássicos que teve as suas oportunidades diante do Real Madrid e diante do Atlético de Madrid. Ou seja, para essa partida, a equipe do Barcelona aí vem atuando em casa com regularidade, mas não vem fazendo uma boa campanha em seus domínios, já que nos últimos 5 jogos ele soma 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, incluindo 2 eliminações, uma para o Real Madrid após prorrogação e a outra foi em um amistoso diante do Boca Juniors, perdeu nas penalidades. Já o Napoli, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 empates, vem fazendo uma temporada incrível como visitante. E para essa partida não vamos acreditar em probabilidade. Vamos ficar aí no jogo de ambos marca. Probabilidade 2-2 jogo. Borussia Dortmund versus Rangers. O início às 14h45 também. Nos últimos duelos individuais entre eles, especificamente nos jogos do Borussia, nos últimos 8 saiu mais de 2,5 gol. Saiu ambos marca em 6 dos últimos 7 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do Rangers é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, vem a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais de 2,5 gol. Em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Não tem confronto direto entre essas equipes, mas a equipe do Borussia Dortmund atuando em casa vem uma sequência de 3 vitórias
e 2 derrotas. As derrotas foram para o Bayern 3-2 e para o outro Bayern, sendo que o Bayer Leverkusen 5-2. Já o Rangers, como visitante, não vem fazendo uma temporada belíssima, já que vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Tudo bem, é uma equipe forte tecnicamente, a equipe do Rangers, mas não eleva ao nível técnico da equipe do Borussia Dortmund. Tanto é que nos últimos 3 confrontos aí, a equipe do Rangers venceu 1 e empatou 2. Para essa partida, vamos acreditar no jogo de over 2,5. E você que é mais ousado, ambas as equipes marcam probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Zenit versus Real Betis, com início às 14h45. Uma trinca aí de jogos com esse horário. Não temos duelos entre eles, aliás, duelos assim em confronto diretos, mas temos duelos individuais. Nos últimos 4 jogos, a equipe do Zenit vem de 4 vitórias consecutivas, vem a 13 jogos sem saber o que é derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8 jogos e também saiu menos que 5 cartões nos últimos 8 jogos. Já a equipe do Real Betis é uma equipe que sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols e saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto mais recente aí entre essas equipes foi 3-0 para a equipe do Zenit, fora de casa. Então, venceu aí, mesmo considerando como zebra, venceu a equipe do Betis. Agora, diferente, ambas as equipes vêm à sessão. A equipe do Zenit em casa vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Betis, como visitante, emplaca 4 vitórias consecutivas. Para não ficar em cima do muro, vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Então, tanto casa quanto fora tem total condições de vencer esta partida. FC Porto versus Lazio, com início às 17 horas. Não temos classificação por se tratar de jogo Copa, como você já sabe. Mas nos últimos duelos individuais entre eles, nos últimos 12 jogos, a equipe do Porto não sabe o que é perder. Em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais de 2,5 gols em seus jogos. Saiu ambos marcam em 7 dos últimos 8 jogos e saiu mais que 4,5 cartões nos últimos 9 jogos. Já a equipe do Lazio é uma equipe que em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 7 dos últimos 7 jogos saiu menos que 10,5 escanteio. Ou seja, a equipe do Porto vem fazendo uma temporada incrível pelo campeonato português. Só para vocês terem uma noção, o Porto é uma equipe que vem fortíssima, tanto em casa quanto fora de casa. Para somar os resultados dele em casa nos últimos 5 jogos, vem numa sequência de 4 vitórias e um empate no clássico recentemente, diante do Sporting. E a equipe do Lazio, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Então, ambas as equipes costumam propor o jogo e marcar os seus golzinhos. Achei um confronto aqui entre eles, mas faz muito tempo, faz 19 anos aí. Então, não vamos considerar esse último confronto. Vamos acreditar apenas nesse jogo aqui. Então, para essa partida, vamos acreditar no FC Porto com empate e também vamos acreditar no jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 casa. Lembrando que sempre as primeiras opções é o que prevalece. Deixa a segunda opção para a tropa ter mais opção mesmo. Então, RB Leipzig versus Real Sociedad. O início às 17 horas. A equipe do RB Leipzig é uma equipe que não tem confronto diante do Sociedad. Se tem, faz muito tempo, igual o jogo do FC Porto. Mas em duelos individuais, a equipe do RB Leipzig, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. Já o Sociedad, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Esse é o jogo de ida. O próximo jogo será na casa do Real Sociedad. A equipe do RB Leipzig é uma equipe encaixada tecnicamente. Tanto é que vem numa sequência aí até razoável atuando em casa. Vem numa sequência de 4 vitórias consecutivas. Perdeu para o Benfield e depois engrenou uma sequência aí de 4 vitórias em casa. E a equipe do Sociedad vem de 2 vitórias e 2 empates como visitante. Surpreendeu aí algumas equipes, mas não conseguiu surpreender a equipe do
Betis foi atropelado em casa 4-0. Para essa partida, vamos acreditar num casa com empate, o jogo para over 1,5, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Conferência Europeia. O jogo do Celtic versus o Bodo Glimt, com início às 17 horas. Não temos confronto entre eles, mas em duelos individuais, a equipe do Celtic vem fazendo uma temporada incrível. Soma 9 vitórias consecutivas, 17 jogos de invencibilidade. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 gols. Nos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 8 dos últimos 9 jogos venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Já a equipe do Bodo Glimt vem numa sequência de invencibilidade maior que a equipe do Celtic, soma 29 jogos de invencibilidade e nos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. Para essa partida, a equipe do Celtic é o favorito sim, por se tratar de jogar em casa com o apoio da sua torcida. Está mais encaixado do que a equipe do Bodo Glimt atuando em casa, já que o Bodo vem como visitante. Se tivesse em casa, seria outra história. Então, entre essas e outras, mesmo a equipe do Bodo tendo essa sequência aí favorecida para sua equipe, não acredito aí que a equipe do Bodo irá surpreender a equipe do Celtic, mas é futebol, tudo pode acontecer. O Celtic vem numa sequência maravilhosa em casa, somando 5 vitórias consecutivas. O Bodo é uma equipe que empata bastante, principalmente como visitante. Nos últimos 6 jogos, ele soma 5 empates e apenas uma vitória. Então não tenho dúvida que vai ser um jogo para gols também. A equipe do Celtic tem uma média aí de fazer bastante gols e o Bodo tem uma média de sofrer gol com regularidade. Então, a primeira opção seria Celtic vence e a segunda, jogo para over 2,5, probabilidade 3-2 casa. Vamos agora para alguns jogos dos campeonatos estaduais. O primeiro será o do Campeonato Carioca, entre Botafogo versus Resende, com início às 18 horas. A equipe do Fogão, que não tem o seu mais técnico Edson Moreira, então contratou outro treinador novo aí, acredito que será o treinador português, como vinha falando aí a imprensa portuguesa. Então, para essa partida, a equipe do Botafogo vem na terceira colocação. Em 6 jogos disputados, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols marcados, 5 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Enfrenta o Resende, que vem na 10ª colocação. Em 5 jogos disputados, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 2 gols marcados, 3 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões para ambas essas equipes. Em duelos individuais, ambas essas equipes aí, nos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões, para vocês verem como é as coisas. Em confronto direto sai menos cartões, mas nos últimos jogos recentes aí, não é isso que se parece. O Botafogo foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos, e o Resende vem a 3 jogos sem vencer, e nos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols na partida. O Botafogo venceu os últimos 4 confrontos diante do Resende. Tá pagando uma boa odd aí. Vamos acreditar nessa vitória do Botafogo. O Botafogo, que venceu o clássico recentemente diante da equipe do Vasco, tem tudo para vencer mais uma partida e brigar pela liderança com o Flamengo e Fluminense. Então, Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano. O jogo entre Vera Cruz versus Náutico, com início às 19 horas. É o seguinte, o Vera Cruz, na parte de baixo da tabela, é o 9º colocado em 3 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas, 4 gols marcados, 7 gols sofridos, apenas 1 ponto conquistado. Ou seja, nesse momento, ela está no quadrangular do rebaixamento da equipe do Vera Cruz. Já a equipe do Náutico vem na 5ª colocação em 3 jogos disputados, tomando 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Perdeu para o Retrô aí, aquela decepção. E marcou 7 gols, sofreu 2, 6 pontos conquistados. Lembrando que o Náutico perdeu 100% no Pernambucano, justamente para a equipe do Retrô. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Náutico vem numa sequência aí que sofreu 3 gols. Em duelos individuais, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais de 2,5 gols. O Vera Cruz vem numa sequência de 5 jogos sem saber o que é vitórias, sofreu gol nos últimos 5. Os últimos 5 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gol.
Já a equipe do Náutico foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos, em 5 de 6 saiu mais de 4,5 cartões. O último confronto foi 3-1 para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Ou seja, a equipe do Náutico está na quinta colocação, está, mas vale lembrar que disputou apenas 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota diante do Retrô. Falando dos líderes que está na parte de cima, o Santa Cruz é o líder com 12 pontos conquistados, mas tem 2 jogos a mais que a equipe do Náutico. O Retrô, segundo colocado com 9 pontos, esse está 100% até o momento, 9 pontos conquistados em 3 jogos. Então tem a mesma quantidade de jogos da equipe do Náutico. O Náutico pode assumir a liderança? Pode. Se conseguir as 2 vitórias, chegaria a 12 pontos também, mas tem que lembrar o saldo de gol. A equipe do saldo do Santa Cruz é o melhor saldo da competição, tem o melhor ataque da competição e o Náutico tem a melhor defesa da competição. Lembrando que o Santa Cruz já vai ter mais outro jogo a mais que a equipe do Náutico, que vai enfrentar o Sport aí na sexta-feira, no Clássico. E o Retrô vai pegar o Lanterna 7 de setembro. Para essa partida, a equipe do Náutico chega bastante motivada, depois de ter vencido a equipe do Atlético de Alagoinha. Sofreu um pouco ao intervalo, com 2 bolas na trave do Atlético de Alagoinha, mas no segundo tempo voltou com tudo, ampliou a vantagem e venceu de goleada 3-0 para a equipe do Náutico. E a equipe do Veracruz não é uma equipe que vai empeitar a equipe do Náutico, não tenho dúvida que a equipe do Veracruz não vai partir para cima, e se partir para cima vai levar bastante gols, como levou dos rivais da capital. Ou seja, o Náutico em casa soma 3 vitórias e 2 derrotas, mas esse jogo é na casa do Veracruz. O Veracruz vem de 3 vitórias e 2 derrotas, perdeu para o Retrô no último jogo, e o Náutico, como visitante, venceu 7 e venceu o Sampaio Corrêa. Venceu 7 com autoridade. Tem técnico aí, comando técnico já está no aquecimento nessa partida, não tenho dúvida. O Náutico vai vencer. Vamos acreditar na vitória da equipe do Náutico. E também vamos acreditar na linha de gols. É jogo para over 2,5. Probabilidade 3-0 Náutico. Vamos retornar novamente na Liga Europa para disponibilizar aqui algumas mini zebra. Ou zebra fica a critério de cada um. Seria esse jogo aqui do Atalanta versus Olympiacos, com início às 17 horas. A equipe do Atalanta vem a 5 jogos sem vencer. Nos últimos 3 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. E o Olympiacos vem de 4 vitórias consecutivas, 6 jogos sem saber o que é perder. Foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. E em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Lembrando, confronto direto. Não temos confronto direto entre essas equipes, mas a equipe do Olympiacos é uma equipe tecnicamente chata. Então, a equipe do Atalanta é uma equipe que marca bastante gols, onde está em seu melhor momento, mas o momento não é bom. O Atalanta em casa vem de 2 derrotas e 2 empates, o Olympiacos 3 empates, 1 derrota e 1 vitória como visitante. Vamos acreditar nesse fora com empate, pode considerar até o intervalo. Fora com empate como uma mini ou possível zebra, probabilidade 1-0 fora. E outra que vejo com bom valor, mas lembrando, vejo com bom valor. Não quer dizer que vai acontecer a zebra, porque zebra é imprevisível. Tanto faz acontecer quanto não acontecer. Outro jogo seria nesse jogo aí do Tiraspol versus Braga de Portugal, com início às 14h45. Nos últimos confrontos entre essas equipes não temos, mas temos duelos individuais. A equipe do Tiraspol vem de 4 jogos aí sem saber o que é derrotas. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais de 2,5 gols. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. E o Braga, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. E também foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5 jogos. Joga em casa, é uma equipe que venceu até o Real Madrid, essa equipe do Tiraspol. Então, vale cuidar cuidadosamente essa equipe do Tiraspol. Então, casa com empate, probabilidade 2-1, casa. Pronto, tropa. Essas foram as nossas principais dicas de prognóstico de apostas esportivas. Apesar
que vejo aqui algumas zebrinhas aqui na Conferência Europeia, mas o canal não é focado em zebra. Então, esses foi os prognósticos. Irei deixar aqui agora o nosso bilhete pronto, fixado no final do vídeo. Já faz 2 dias aí que deixei falado no vídeo e agora fixado. Então é isso, tropa. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu! Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira opção e única de bilhete pronto, vamos pegar apenas jogos da Liga Europa e vamos acreditar aí no FC Porto com empate, FC Porto de Portugal. Vamos acreditar no jogo de mais de 1,5 gol no Zenit versus Real Betis e mais de 1,5 gol no jogo do Barcelona versus Napoli. Uma odd de 2,2, fizemos a simulação com R$100, dando retorno potenciais de 2,02,4 centavos. Então, 204,4 centavos é o retorno nos potenciais para quem acredita aí na tropa ClashBet. Outras boas opções seria de campeonatos estaduais, mas não está aparecendo aqui a odd do jogo do Náutico. Então, eu poderia deixar aí para vocês um Botafogo para vencer e Náutico para vencer como segunda opção de bilhete pronto. Então é isso aí. Até a próxima. Partiu, tropa!